Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 11. Tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direitura a Samotrace, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos a mulheres que por ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Diga comigo, uma jovem possessa de um espírito adivinhador, que dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então o apóstolo Paulo, indignado, voltando-se, disse ao espírito adivinhador: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu e foi para o inferno. Diga glória a Deus. Nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, oramos para que o teu Espírito seja derramado sobre as nossas vidas, que o Senhor fale conosco, transfira o que está o teu coração para o nosso coração e o que está na tua mente para a nossa mente. Que o Senhor venha revelar a tua vontade nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, diga amém. Atos capítulo 16 é um texto conhecido da Bíblia Sagrada e que volta e meia eu gosto muito de falar esse texto, que isso aqui é guerra espiritual puríssima na veia. E a gente que ama a guerra espiritual ama textos como esse, né? O contexto dessa história se dá quando o apóstolo Paulo está querendo ir para a Ásia para pregar o evangelho, o Espírito Santo o impede que ele vá para a Ásia. E aí ele tenta ir para Mísia, defrontando Mísia, tenta ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu e não quis. Então, à noite, quando ele estava dormindo, aparece um varão para ele, né, à noite, e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ele entendeu que ele precisava ir para aquela região da Macedônia, mais precisamente a cidade de Filipos, aonde ali era uma porta de entrada para o evangelho ali na Europa, e ele caminha em direção ao propósito do Senhor. Quando ele chega lá, vai navegando de Troade, ele chega ali à cidade de Filipos, na Macedônia, ele ali prepara para ele empreender algo para Deus. O Espírito Santo direcionara para que ele ali estabelecesse uma igreja, estabelecesse uma obra, estabelecesse um propósito. E você viu o texto e você conhece o texto muito bem, mais até do que eu. Ele saiu para orar. E quando ele estava orando, ele ali já encontrou Lídia, que abriu o coração e que recebeu a palavra, e que ali começou-se a juntar, e de uma pequena reunião entre Paulo e Silas, começa assim a chegar pessoas, e essas pessoas começam a criar ali junto com ele, justamente essa igreja, a igreja de Filipos. Uma região altamente idólatra, feiticeira, de muitos deuses, de muito paganismo, de muita bruxaria. Região altamente influenciada pela cultura da mitologia grega, aonde mulheres como essa, elas eram mulheres que eram conhecidas como pitonisas, adivinhadoras, porque elas estavam ligadas ao oráculo, né, de Delfos, aonde as pitonisas eram aquelas que adivinhavam e outras coisas mais. Pois bem, quando o apóstolo Paulo está indo, essa parte você já sabe, quando o apóstolo Paulo está indo para a oração, todos os dias, essa mulher olhava e dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e proclamam o caminho da salvação. No outro dia, Paulo acordava, tomava café, se preparava para caminhar para o seu lugar de oração, ele ia para o seu lugar de oração. E quando ele ia para o seu lugar de oração, quem aparecia? Ela. E ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e proclamam o caminho da salvação. Paulo ia, orava, fazia a obra, pregava o evangelho, voltava para casa, dormia, acordava,
fazia ali o seu café da manhã, e quando ele descia, quem estava lá? Ela. Olha para o seu irmão e fala, ela. Fala assim, cuidado com ela. Ela é específica, porque toda vez que ele ia orar e que estava fazendo alguma coisa de Deus, um empreendimento de Deus, ela aparecia. E ela não aparecia para virar para o apóstolo Paulo e falar assim, preste atenção. Ela não chegava lá para dizer assim, olha, vocês não vão abrir essa igreja, vocês não vão aqui fazer a obra, eu vou pegar vocês. Era assim que ela falava? Não, ela falava, esses homens, servos do Deus Altíssimo, e proclamam o caminho da salvação. Ela não ameaçava, olha, os demônios vão pegar vocês, olha, eu vou pegar vocês, eu vou derrubar, eu vou matar, eu vou destruir, nada. Ela estava ali tentando, de alguma forma, influenciar o apóstolo Paulo juntamente com Silas, porque nada mais, nada menos, o espírito que estava na vida dessa jovem era, obviamente, você já sabe, que era o espírito de Pitom, uma serpente, mas também conhecido popularmente na Praça 7 como espírito de engano. Riu aí? Eu sou muito criativo, né, carinho? Espírito de engano. O espírito de engano, como o próprio nome já diz, a velha serpente, aquela antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ela tem uma estratégia em que, normalmente, ela não te confronta, e muito menos te afronta, porque o objetivo dela é te seduzir. Olha para o seu irmão e fala assim, o espírito de engano te seduz. Então diz assim, você está tão linda. Emagreceu, hein, amado? Aí você fala, emagreci 100 gramas. Ah, você é top demais. Eu estou com você até debaixo d'água. Tá nada. Porque o espírito de engano, ele tenta seduzir. É uma estratégia maligna de Satanás que tem o objetivo não de te confrontar, mas tem o objetivo de te conquistar. Então, a mulher com aquele espírito maligno, e não era qualquer espírito, diga-se de passagem, era um espírito tão violento e que tinha uma autoridade tão grande naquela região, que você vai ver na frente, Atos capítulo 17, Paulo e Silas, eles foram, aqui no 16, na sequência, eles foram presos por causa desse demônio. Ah, se essa moda pega, nós estamos perdidos. Eles expulsaram o demônio e eles foram presos. Então, nós não estamos falando de um espírito qualquer. Nós estamos falando de uma entidade, de uma alta patente espiritual, infiltrada em uma sociedade totalmente contaminada, que ganhou a mente das pessoas e que tinha um objetivo não de afrontar, nem de confrontar, mas tinha um objetivo de enganar. Enganar. Então, ela veio para enganar. A serpente é uma enganadora. Então você tem que ter mais cuidado com muita gente que diz que te ama do que muita gente que diz que quer te matar. Claro que não são todas, coloque amor nas minhas palavras. Você está entendendo o que eu estou dizendo dentro do contexto aqui do texto. Mas o grande detalhe disso tudo são 3 coisas que eu quero falar com você que você vai precisar usar nos últimos dias. Primeiro delas, se chama discernimento. Fala comigo, discernimento. Se eu não tiver discernimento, a cuca vai me pegar. Porque a serpente chega dizendo que eles são tops. A serpente chega dizendo que eles são legais, que eles são de Deus. A serpente não chega ameaçando. A serpente tenta fazer o quê? Amizade. Porque se chega uma pessoa e fala, nossa, você é top demais. Nossa, como você é uma mulher de Deus, você vai falar, nossa, a pessoa me ama. É só pancada que eu levo, é só pancada. É só quando chega uma pessoa dizendo, eu vou até... O que ela queria? Ela queria seduzir o apóstolo Paulo para poder ganhar o seu coração. E aí, como é que eu vou saber, apóstolo Yuri, se uma pessoa que me elogia está falando a verdade ou se está falando a mentira? Se uma pessoa que me elogia é uma serpente ou se uma pessoa que me elogia é uma ovelha? Fala comigo, discernimento. Fala com seu irmão. Continue elogiando as pessoas. Mas não seja uma serpente.
Fala com seu irmão. Ovelha anda em bando. Serpente anda sozinha. Serpente tem um espírito de independência. Você nunca viu uma cascavel andando com a outra, as três amigas sua louca indo para a praça. Já viu? Porque uma cascavel desconfia da outra. Porque elas são amigas até um certo ponto. Depois sabe o que vai ter? Confusão. Você nunca viu uma anaconda? Deixa eu parafrasear o pastor amigo. Você nunca viu uma anaconda andando em grupos? Vai ter uma festa de aniversário. Quem está lá? Só as anacondas. Você vai... Não. Elas andam sozinhas, porque elas ficam na espreita esperando uma oportunidade para te pegar. E aí é onde o discernimento é a coisa mais importante que existe. Primeiro porque, se você não discernir, você não vai saber como agir. Se você não discernir, você não vai saber como se comportar. Falando em discernimento, 5 níveis de discernimento. Discernimento do corpo, igreja. Muita gente não sabe o que é igreja. Discernimento do tempo, das épocas e das estações. Discernimento de pessoas. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus sabia o que passava no coração daquela pessoa. Discernimento natural, habilidade natural de discernir, pela experiência prática de cada um, que muita gente tem, outros não tem. E o discernimento de espíritos. Então, o apóstolo Paulo tinha aguçado o discernimento de espíritos. Fala com seu irmão, eu preciso de discernimento de espírito. Fala você para Deus. Deus, eu preciso de discernimento de espírito. Aí Deus está falando com você. Larga o Instagram. Larga o Facebook. Você nunca vai ter discernimento de espírito se você não tiver uma vida de oração. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida de oração. Então ele escutou aquela voz, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ele falou assim, está falando que é verdade, mas o Espírito que está falando é mentira. A intenção do coração dessa mulher tem uma coisa errada. Então, se você não tiver uma vida de oração, você não tem uma vida de discernimento. Então você vai achar que tudo que reluz é ouro. Então, todo mundo que traça um elogio para você, você acredita. E todo mundo que conta uma história mentira da outra pessoa, você também acredita, porque você não tem discernimento. E você não tem discernimento porque você não tem uma vida de oração. E sem uma vida de oração, tudo o que todo mundo falar para você, você vai acreditar. Eu descobri que todas as pessoas influenciadas por miga sua louca são pessoas que não têm uma vida de oração. Quando você tem uma vida de oração, você não escuta a serpente. Você escuta a Deus, porque você tem tempo com Deus. Quando você não tem tempo com Deus, você acredita em qualquer coisa que qualquer pessoa te contar. Seja boa, ou seja ruim, mas que tudo no final tem o mesmo objetivo. Um objetivo de destruição. Uma vez eu fiquei muito impressionado. Falei, gente, essa menina me conhece há 15 anos. Desde a época da comunidade, a gente estava iniciando a igreja. Mas como é que ela acreditou? Ela me conhece. Por que ela acreditou numa maluca, esquizofrênica gospel? Que falou uma coisa de mim. Peraí, não é possível. Não. Porque uma pessoa que não me conhecesse, aí tudo bem. Olha, não conheço o apóstolo Yuri, eu não sei, estou conhecendo ele agora. Então, uma pessoa chega e você fala, não, deixa eu ver se é verdade. Mas eu falei, não, essa pessoa me conhece há 10 anos, essa pessoa me conhece há 15 anos, nós crescemos na mesma igreja. Não, tem uma coisa errada. Está errado isso. E eu liguei para ela e falei, você me conhece há 15 anos, por que você está acreditando em histórias? Eu já estou sabendo de tudo. Não estava sabendo de nada. Falei, Jesus, eu vou dar uma pecada metade. Eu já estou sabendo de tudo, mas você me conhece há tanto tempo, por que você acreditou naquela pessoa? Ela falou assim, pastor, eu não sei. Eu lhe conheço mesmo. Eu falei, você me conhece, os defeitos, os erros, mas por que você acreditou nela? Só que aí o que acontece, irmãos? A serpente, ela encanta as pessoas. Com certeza, a serpente chegou para essa mulher, que me conhecia, já há muito tempo, que ela não podia falar uma coisa porque ela me conhecia.
A serpente deve ter falado com ela e falado assim: menina, seu cabelo está lindo. Mentira, uma bucha, né, de canhão. Menino, como você está linda. Nossa, você é uma mulher de Deus demais. Você não merece ficar numa igreja assim. Deus tem muito mais para você. Aí aquilo foi entrando no coração dela. Porque a serpente queria jogar ela contra mim. E é assim que a serpente faz contra você. A serpente joga muitas pessoas contra você. Primeiro ganha o coração das pessoas. E joga pessoas contra você. E é por isso que muitas vezes você fala: gente, mas não é possível, essa pessoa me conhece há tanto tempo. Aí chega um curumim aqui, conta uma história, ela sai acreditando na história. Não tem lógica um negócio desse. Véio. Se você parar uma pessoa racional e inteligente, não tem lógica. E eu disse a ela assim: você é inteligente, você me conhece, mas de onde você tirou isso? Então, mas o que é isso, irmãos? Fala comigo, é espiritual. E por que essa menina acreditou no que a serpente falou? Porque ela não tem uma vida de oração. Quem não tem uma vida de oração acredita em tudo que todo mundo fala, acredita no que a serpente fala, porque não tem uma vida de oração. Apóstolo, mas eu não sei orar. Sabe, é porque não é uma prioridade para você. E tem coisa que não chegou na sua vida ainda, foi por causa disso. Então, eu preciso ter discernimento. Para ter discernimento, eu preciso ter uma vida de oração. Discernir. Quem é a voz que está falando? Quem é a pessoa que está falando? E nos últimos dias, irmãos, deixa eu falar com você. O dom mais importante dos últimos dias se chama discernimento. Para saber quem está falando com você é uma anaconda ou se é uma ovelha. Quem está falando com você é um bode velho, ou se é uma ovelha de verdade. Então, se você não tem uma vida de oração, a serpente ela vai te enganar. Se você não tem uma vida de orar, se você não tem uma vida com Deus, se você toma as suas decisões baseadas na sua mente, você já foi dominado pela serpente, ela já mordeu, já picou você e ela já dominou você. Fala comigo, discernimento. Fala com o seu irmão, você não preocupa com isso não, fale discernimento, porque você precisa disso. Outro dia eu estava falando assim, repete comigo, a pessoa, não vou repetir não. Eu falei, não, como tu já tivesse um discernimento altíssimo, né? Não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Ah, pastor, você fica falando para repetir. É para repetir mesmo, isso é aprendizado. Criança aprende por repetição. E por que eu falei criança aprende por repetição? Porque a menina que reclamou, ela era uma espiritual. Criança aprende por repetição. Fala comigo, discernimento. Nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas, enganarão e se levantarão muitos cristos, enganarão a Bíblia fala de muitos, muitas vezes a palavra, muitos. Então, se você não tiver discernimento, você vai estar no meio dos muitos. E quando Jesus voltar, esses muitos que acreditaram na serpente, vão ficar. Vão ficar. Discernimento. Segunda coisa. Se eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de discernimento. Primeiro, quando ele discerniu, sabe o que ele fez? Confrontou. Fala comigo, confrontou. Porque ele tinha discernimento. Ele sabia quem estava falando com. Então ele não ficou com medo, acuado, querendo fazer média com a pessoa para ser delicado. Porque ele sabia que não era a pessoa. Quem estava falando naquela boca daquela pessoa era um espírito. Então ele não quis fazer um curso com Glorinha Calil para poder conversar com a pessoa antes. Por correspondência online na internet. Ele identificou, entendeu que não era a pessoa, que era uma serpente, e ele confrontou. Então nós precisamos, nos últimos dias, de uma geração de pessoas que têm discernimento para confrontar a serpente. Se ele confrontou, era um sinal que ele não tinha medo. Se ele não tinha medo, ele partiu para cima, sem medo da serpente. Primeiro, porque ele não tinha pendência na sua vida. Sua vida era transparente. Porque para confrontar a serpente, você tem que ter o quê? Transparência.
Um dia uma pessoa estava me xingando, que eu expulsava demônio, e fui investigar a vida da pessoa. Eu falei, claro que você está me xingando. Já sei porque você está me xingando, é óbvio. Você tem medo de expulsar demônio, porque você tem mais brecha do que um queijo suíço. Então, como você não tem como fazer, você quer me diminuir? Você está falando isso para me diminuir, para poder tentar justificar os seus erros, ao invés de você arrepender. Porque quem é bom em argumento é péssimo em arrependimento. Bom em argumento, péssimo em arrependimento. Justifica, nunca vai ter arrependimento. E eu estou dando exemplo meu porque eu sei que você também tem esses exemplos. Porque tem gente que critica você, mas não faz o que você faz. Tem gente que fala mal de você, mas não faz o que você faz. Tem gente que critica você, mas fica dormindo, no sentido que eu estou dizendo espiritual, entendeu? Não é dormindo, não, que dormindo era até bom, dormindo que não prejudica ninguém, né? É espiritualmente dormindo. Então, irmãos, se você discerniu, você não pode ter medo da serpente. Quando você tem medo da serpente, você está assinando um atestado de que você é covarde. E Deus está dizendo para você, seja forte e corajoso. Apóstolo, mas realmente eu estou com uma fraqueza, eu não estou no momento bom. Tudo bem, tem momentos na nossa vida que a gente precisa arrumar as coisas primeiro. E às vezes você não é que você está em pecado, é que você está num momento de fragilidade na sua saúde, ou com alguns problemas pessoais, que é o momento de você, tudo bem. Mas tem muita gente que conversa demais e que tem medo do diabo. Irmãos, é tempo de confronto. É tempo de confrontar espírito de engano que aparecer no seu caminho. É tempo de você parar de querer ser o queridinho da galera, a queridinha da galera, e ficar de olho nos espíritos malignos que estão em volta de você, para tentar te prejudicar a tua casa, prejudicar a tua família. Fique atento, porque vai ter momentos que você vai ter que olhar e dizer, arreda de Satanás. Porque foi assim que Jesus fez com Pedro. Porque quando Pedro falou, Jesus disse, e Pedro era amiguinho, bonitinho, fofinho, cheirosinho, mas estava cheio de demônio. E ele confrontou. Por bem de quem? Bem de quem? Pedro. Você não vai avançar na sua vida se você ficar com medo. Confronte. Confronte espíritos malignos que estão se levantando contra a sua casa. Então tem hora que você tem que levantar de noite, pegar um óleo, ungir a sua casa e dizer, Satanás, saia da minha casa, saia da minha família, em nome de Jesus. Não está aguentando, liga na igreja, pega o seu líder de face e Roma e fala assim, vamos lá juntos, em nome de Jesus, sai dessa casa. Não está aguentando, chama um pastor, me chama uma pastora, fala, vamos lá em casa, vamos ungir, vamos dizer, Satanás, saia da minha casa, em nome de Jesus. Porque a igreja é justamente para isso. Mas você tem medo. Sabe por que você tem medo e que você não confronta o inimigo? Sabe por quê? Porque você não tem uma vida de oração. Não tem uma vida de oração, não ora. Acha que é só desfilar na passarela gospel da vida? Você não tem tempo de oração. Você acha que para ter oração você tem que fazer um curso intergaláctico? Para ter palavras bonitas, para poder mostrar que você sabe. E Deus não está preocupado com palavras bonitas, Ele está preocupado com o nosso coração. Então, Ele discerniu, porque Ele tinha uma vida de oração. Ele confrontou. Por que Ele confrontou? Porque Ele estava o quê? Indignado. Fala comigo, Paulo, indignado. Indignação santa. Ele olhou e falou que espírito nojento, enganador, sujo. Irmãos, tem hora que você tem que se levantar e ficar indignado. Você não pode aceitar uma derrota na sua vida normal, como se isso fosse normal. Isso não é normal. Você tem que, essa indignação de Paulo aqui, é uma indignação, uma revolta dentro dele, contra o que o diabo estava querendo fazer, estava querendo impedir o propósito de Deus. Então se você ficar, não é assim mesmo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Aquele pastor Yuri fala muito alto.
Eu já te expliquei, vou te explicar. A Bíblia diz expulsai demônio. Fala assim, expulsar. Não é pedir para sair, não é convidar, não é ser doce. Fala comigo, expulsar. E expulsar. Então, expulsar é você exercer uma autoridade e dizer, saia da minha casa em nome de Jesus. Só que antes de Paulo fazer isso, ele se indignou. A indignação faz você confrontar o mal. A indignação faz você não aceitar essas derrotas que estão na sua vida. A indignação tira você da posição do comodismo, de isso mesmo. A indignação tira você do ambiente de ser vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém ora por mim. E você tem que ficar indignado. Você não pode deixar o inimigo roubar seus sonhos, e roubar suas amizades, roubar sua família, roubar seus recursos financeiros, e você não achar que é normal. Deixa eu te falar, não é normal, irmão. Então você tem que se indignar. Ou você vai se acomodar, acovardar, ou você vai se indignar. Por isso que tem hora que você vê eu aqui pregando, eu fico indignado. Porque Paulo olhou, discerniu, porque tem uma vida de oração. Se indignou, porque tem uma vida de oração. E o terceiro ele expulsou. Mas existem 3 etapas: discernir, indignar, se revoltar contra aquilo e exercer a autoridade no nome de Jesus. Só que a indignação, ela vem quando você não aceita mais isso. Quando você para de botar a culpa no seu pai, na sua mãe. Quando você para de botar a culpa no seu pastor, na sua pastora. Quando você para de botar a culpa no governo, na guerra do Iraque, na guerra de Israel, na guerra da Rússia. Em que você diz assim, não, eu vou me levantar no nome de Jesus. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu vou guerrear. Esse espírito de engano que quer me jogar contra as pessoas, que quer jogar o marido contra a esposa, que quer jogar um amigo contra outro, que quer jogar uma ovelha contra o pastor, que quer jogar um sócio contra outro, esse demônio não vai ficar. Porque você se indignou. Então a sua atitude vai produzir uma reação. Ou a sua atitude vai produzir uma reação de passividade, ou o sentimento que está dentro de você vai produzir uma reação. Então, você precisa sair desse lugar de vitimismo e de desânimo, de apatia. Bate no irmão que está do seu lado e fala assim, eu estou junto com você nessa guerra. Apóstolo Yuri, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é tempo de você se preparar para os confrontos espirituais que estão vindo pela frente. Quero dizer para você que é tempo de você colocar sua casa em ordem, porque vão vir confrontos espirituais violentíssimos do mundo espiritual. E você tem que estar preparado para isso. Eu quero dizer para você parar de ficar revoltadinha, revoltadinho, e você levantar sua cabeça, porque você vai precisar de mim, eu vou precisar de você. Você vai precisar da pessoa que está sentada do seu lado, e essa pessoa vai precisar de você. E é simples assim, estamos no final dos tempos. Não dá tempo mais para se fazer de vítima. Você precisa pegar sua armadura. Você precisa pegar sua espada. Você precisa entender esse mundo espiritual que é verdadeiro. Está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E você vai ficar brincando de casinha até quando? Eu disse a semana passada, a sua luta não é contra homens. A sua luta são contra legiões de demônios. Isso não é um jargão evangélico. Isso é uma realidade bíblica. Quem está trabalhando 24 horas contra você são legiões de espíritos malignos. E uma das estratégias é usar pessoas contra você. E usar você contra pessoas. Principalmente quando ele vê que uma pessoa está te ajudando, está orando por você. Ele quer jogar você contra a pessoa para você perder aquela cobertura de oração. Então você começa a ficar revoltado. E você começa a ficar revoltado. E a revolta vai levar à sua ruína. Você precisa se indignar contra o diabo. Você precisa se indignar e falar, não, isso não vai continuar na minha vida. Eu vou me levantar para orar, ainda que a minha voz esteja fraca, ainda que eu não esteja dando conta. Eu vou me levantar em oração. Discerniu, se indignou e confrontou. Ele foi para cima.
Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra resistir, no grego, não quer dizer que ele fica na porta, segurando a porta, para o diabo bater, não. Resistir é partir para cima. Resistir é você dizer, chega, Satanás, solte a minha vida. Eu não sei qual a área da sua vida que você está vendo que ela está amarrada. Talvez seja a sua vida financeira, a sua vida sentimental, talvez a sua vida espiritual, a sua saúde. Mas você se posiciona indignado com o que está acontecendo e ora e diz, cala-te, Satanás, em nome de Jesus. Porque você sabe que o que Deus tem para você não se limita da forma que você está. E tem muita gente aqui que você recebeu tantas promessas na sua vida e você não viu essas promessas acontecerem ainda porque você tem ficado passivo, achando que é assim mesmo. Eu quero dizer para você, profetizar sobre as profecias. Ainda hoje um pastor me ligou dizendo que teve um sonho comigo. Falei, se for sonho ruim, você deixa para contar depois do ano novo. Deixa passar o Natal primeiro. Antes do Natal você não me conta, não. Mas se for bom, você conta. Graças a Deus que era bom. Então, quando ele me contou o sonho, eu comecei a profetizar em cima do sonho. O Senhor não pedi esse sonho, não dei sonho para ninguém, não me dei ninguém para me ligar. Eu quero profetizar em cima desse sonho, em nome de Jesus, que o diabo não vai roubar aquilo que o Senhor tem determinado. Profetiza em cima das profecias que você recebeu. Profetiza em cima dos sonhos que você recebeu. Profetiza em cima das palavras que você recebeu. Profetiza em cima daquilo que Deus falou com você. Profetiza, porque está chegando um tempo de cumprimento do propósito de Deus para uma geração que não tem medo. Fala com seu irmão, Deus não gosta de covarde. Fala assim, Deus não quer que você seja perfeito, porque Ele sabe que você não vai conseguir. Fofo. Mas Deus sabe que corajoso você é. Porque Ele não te deu um espírito de escravidão para viver atemorizado, mas um espírito de adoção que clama, Abba, Pai. E Ele manda dizer para você, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus. Você tem espírito de força dentro de você. Você tem espírito de coragem dentro de você. O Espírito de Deus que habita em você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo olhou e diz assim, em nome de Jesus, eu te mando. Fala comigo, eu te mando. Não é pedir, não é conversar, não é bater papo, não é ser gentil, não é ser educado, não é ser fofo, não é ser meigo, é mandar. Fala comigo assim, eu sou fofo com as pessoas e sou grosso com o diabo. Fala mais uma vez. Eu sou um doce com as pessoas e sou grosso com o diabo. Não seja grosso com as pessoas e fofo com o diabo. Uma vez a mulher foi falar mal de mim porque ela tratava o marido dela mal. Eu falei, com teu marido tu quer expulsar, com o demônio tu tá com pena dele, né? Fala com seu irmão, Satanás saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem que ser grosso mesmo. Você tem que ser grossa. Você sabe dar uma patada muito bem. Sabe ou não sabe? Confessa o pecado aí. Quando você quer dar uma patadinha, fala que você não... É para dar patada no diabo. É para você chegar no seu trabalho e dizer, aqui não. Chega. É você entender que ele está usando pessoas para te perseguir, mas você vai falar, aqui não. Está usando pessoas lá no teu trabalho para te roubar, você vai falar, aqui não. Está usando pessoas lá para poder frustrar você, machucar você, e você vai dizer, aqui não, Satanás. Porque tem um espírito que mora dentro de você. O Espírito de Deus. O Espírito Santo. O Espírito de poder. E não tem principado, nem potestade, nem legião, nem hierarquia, nem isso, nem aquilo que pode contra o poder do nome do sangue de Jesus.
Porque nós estamos assentados juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima de todo principado e de toda potestade. E Ele ainda nos deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. Em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo diz assim: eu te mando, retira-te dela, retira-te dela, retira-te dela, retira-te da minha casa, retira-te do meu trabalho, retira-te da minha vida sentimental, retira-te da minha vida financeira, retira-te do meu ministério, retira-te, retira-te, em nome de Jesus. Fala comigo: discernimento, posicionamento, exercício da autoridade. Discernimento, indignação e expulsão. Essas três coisas só são geradas pela oração. A questão da sua autoridade não está ligada porque você é bonzinho, feinho, bonitinho, fraquinho, fortinho, não. Todo mundo é sustentado pela graça de Deus. Mas a diferença está no tempo que você passa com Ele. O tempo que você passa com Deus determina o seu nível de autoridade. Se você não tem um tempo de oração, se você não tem um tempo com a palavra, se você não rega a semente da palavra com as lágrimas da oração, você não vai sair do seu lugar. Vai ficar com medo do diabo, acuado do diabo, manipulado pela serpente, que a serpente chega. A serpente aqui, nesse contexto do apóstolo Paulo, ela tentou ganhar a alma dele. Mas tem serpente que não vem elogiando. Tem serpente que vai na cabeça da pessoa e diz assim: eu vou te matar, você não vai dar conta. Não vai para a igreja não, não serve não. Aí a pessoa acredita naquilo. Vai viver sua vida, você tem direito de ser feliz. Irmão, você não tem direito de nada não, você tem direito de agarrar em Jesus, porque Ele vai vir voltar para buscar a igreja dele. Fica aí atrás de direito. Eu e você, o nosso direito é Cristo. Porque toda aliança tem direitos e deveres. Nosso direito é Cristo. E o nosso dever é entregar cada dia mais nossa vida para Ele. Não deixe a serpente enganar você. Então eles expulsam. Os homens daquela cidade olharam e falaram: ué, o que é isso? Aquele demônio dava dinheiro para eles. Você sabia que tem gente que está agarrado num demônio, que o demônio dá alguma coisa para eles? Dá vantagem, dá glamour, dá status. Tem muita gente que não quer largar o demônio por causa disso. E aí, Paulo e Silas foram presos. Fala comigo: presos. Eles estavam presos, mas eles estavam soltos. Aquele povo da cidade estava solto, mas estava preso. Porque tudo depende da perspectiva que você olha. Então eles estavam presos, mas eles estavam soltos. O povo que prendeu ele estava solto, mas estava preso. Porque o demônio da serpente que saiu da menina foi na cabeça do povo. E como você está preso, mas estava solto, quem está solto faz, sabe o quê? Fala comigo: adora. Fala assim: adora em toda circunstância. Eu posso estar numa situação que eu estou preso, mas em toda circunstância eu adoro, porque quem adora está livre. Porque nós somos libertos para adorar. Quem está preso não adora. O objetivo da nossa libertação é a adoração. Então eles estavam presos, mas eles estavam adorando. Ô Lu, você já parou para pensar que música eles estavam adorando lá? Nunca parou assim para pensar? Então minha alma canta. Só o coral. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Só os homens agora, bem forte. Então minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor. Mais forte, senão a serpente pega. Grandioso és tu, grandioso és tu. Só as mulheres, então minha alma. 1, 2, então.
Agora você imagina Paulo e Silas olhando um para o outro, cantando essa música, parava um pouquinho, olhava, tu viu, o Curupira foi embora. Mas para que você foi expulsar aquele demônio onde a gente está? Tu me paga. Não, rapaz, vamos adorar. E eles começaram o quê? Adorar. Porque quem está livre, adora. E quando você adora, quer dizer que você é livre. Então, se você adora e você é livre, quer dizer que a prisão não vai te segurar. Por isso que veio o terremoto. Por que que eles estavam na prisão e eles estavam adorando? Porque eles tinham discernir. Eles sabiam que Deus não ia deixar eles ali. Por isso que quem tem vida de oração tem discernimento. Quem tem discernimento no meio da crise, sabe o que faz? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Você não pode fugir de uma vida de oração. Você não pode fugir de uma vida que está na presença de Deus. Então eles chegavam para abrir um trabalho, eles oravam. Eles caminhavam, discerniam, expulsavam os demônios. Eles pregavam, as pessoas se convertiam. Eles foram presos, ou seja, entraram em uma situação de tribulação, eles adoravam. E é isso que a gente precisa aprender. Então eles discerniam, se indignavam, expulsavam, adoravam. Tudo começa com oração e tudo termina com oração. E você conhece esse texto aqui, que na sequência, o final dessa história, acaba na mesa da casa do carcereiro. Porque crente que é crente, acaba tudo em comida. Com as suas raras exceções, porque eu só estou comendo salada, sangue e fogo. Mas a vida é feita de momentos. E aí chega na casa do carcereiro, e a família do carcereiro converte. Por quê? Porque antes de você ver os resultados do propósito de Deus para a sua vida, você tem que entender que tem passos. Não é só porque Deus mandou eles ficar dormindo, Deus me dá enquanto dorme, a campanha da frango ungida, não. Eles saíram, eles foram para o lugar de oração, eles confrontaram demônios, eles pregaram o evangelho, eles entraram em tribulação, mas também entraram em adoração. E quando eles viram o sobrenatural do Senhor, eles estavam na casa lá do carcereiro. Todos aqueles que estavam presos, quando viram o terremoto, entenderam que eles sabiam o caminho para eles serem soltos. O caminho era a adoração. Fala que não é lindo. Olha para a Bíblia e fala assim, que fofo, que meigo. Só depois que você está na casa do carcereiro. Porque até chegar lá, confronto. Você não vai chegar numa mesa de honra se você não confrontar. Você não vai chegar num tempo de cumprimento daquilo que Deus te mandou, se você não se levantar. Se você se acovardar, você não vai. Deus não gosta de covarde. Por isso que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino. Você não vai ter discernimento se você não tiver oração. Você não vai ter discernimento na batalha espiritual, nem nos momentos de tribulação natural, se você não tiver uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração, não faz da sua tribulação o muro das lamentações, mas faz da sua tribulação um altar de adoração. A chave nos últimos dias é ter discernimento. E a chave do discernimento é a oração. E o diabo vai cair por terra na sua vida. Porque Deus te escolheu. Você é um campeão. Você é uma mulher campeã guerreira. Você não nasceu para ficar miando igual gatinho por aí. Olha para o seu irmão e fala, seu tempo de gatinho já passou. Fala assim, olha para ele e fala assim, fala assim, agora você não é gatinho mais, agora você é filho de leão, então tu és um leão, tu és uma leoa. Aleluia! Quantos estão comigo? Digo amém.
Fique de pé no seu lugar. Se estiver cansado, triste, chorando, alegre, levante a cabeça.